Bom, com a visão geral da obra, nós já podemos ter alguma ideia de qual vai ser qual o tema que baseia a história escrita pela Jane. Ele gira em torno do título que dá nome à obra, né? Que seria os sentimentos de orgulho e de preconceito. Então, o título do livro pode ser lido em todo o relacionamento de Mr. Darcy e Mrs. Elizabeth. Por quê? Preconceito por parte dela vir de uma condição social um pouco inferior, orgulho também, e preconceito também por parte dela, que o viu de uma forma diferente antes deles se casarem, né? Considerava uma pessoa muito orgulhosa, preconceituosa e que não se dava muito bem com as pessoas. A escritora Jane, ela desafia o conformismo feminino nas normas sociais com a personagem Elizabeth, porque é uma personagem que decide a sua própria vida sem interferência na existência da mãe, para que ela se casasse com alguém que a família quisesse, né? Então, a expressão do feminismo, ao mesmo tempo que ela faz uma crítica social à sociedade burguesa inglesa daquela época, e também reforça o discurso social feminino de igualdade de poder, porque ela representa uma mulher que decide o seu futuro e recusa os pretendentes ao futuro marido, escolhendo no final o Darcy, que era quem a princípio ela não tinha uma impressão muito favorável. A história é feita de romances espontâneos, né, assim como amores desenvolvidos com o tempo. Ela é uma obra muito romântica, assim, mas ao mesmo tempo de uma linguagem muito simples, né, é fácil de entender, não é um texto complexo, né, uma linguagem simples. E ela, ao mesmo tempo que ela é uma crítica social, o livro não é denso, ele é crítico, mas a crítica se percebe pelas relações, não é uma crítica declarada, né. Eu acho que essa é a graça da obra, né, ela tem essa inteligência de criticar pelas relações, sim, pronunciar a crítica ou expressar a crítica de forma muito aberta. O texto é sutil, então, né, embora ele seja intensamente romântico, e a Jane Austen se utiliza no poder perspicaz de descrever o ser humano e tornar os personagens inconfundíveis, assim. Falar de Elizabeth e falar de Darcy é uma coisa que, para os apreciadores da obra, muito ímpar, não há personagem que se assemelhe a essa descrição que ela faz. E esse é um tema que não é para qualquer época, assim, né? Esse tipo de relação, embora hoje as famílias não escolham os pretendentes dos seus filhos, há ainda esse preconceito, né, das classes sociais, e, né, quem tem uma condição mais favorável, que preferencialmente não se case com quem não tem uma condição assim, então ainda se manifesta, então é um tema atemporal, digamos, né, que pode ser verificado a qualquer época. E aí nós começamos com os personagens. Tem funções atrás para separar o 15 da final agora só. A gente vai ficar muito claro aqui na apresentação, mas a malha de personagens e de relacionamento entre os personagens é bem complexa. Aqui a gente tem as Bennet Sisters. Então aqui tem a Mary, a Kitty, a Lydia, a Jamie e a Elizabeth. Tem as irmãs e todos, como vocês podem ver, aqui é um núcleo e tudo gira em torno delas. O pai e a mãe. Como é difícil fazer até um resumo da obra, porque são muitos personagens. Então você tem a relação, por exemplo, assim, a Elizabeth se apaixona pelo Darcy, se sente atraída pelo Wickham, e se sente atraída pelo Coronel Fitzwilliam, que é um outro personagem que aparece que é primo do Darcy, então é uma malha extremamente complexa, mas que durante a leitura se desenrola e até, por incrível que pareça, fica fácil de compreender. Uma novela. Como se fosse uma novela, ela é quase que separada em núcleos, né? Essa é a família Bennet, nós temos as 5 filhas, né? O pai, a mãe e as 5 filhas. Os dois protagonistas, a Elizabeth e o Darcy, como ficou claro pela apresentação dos meus colegas, são extremamente diferentes. A Elizabeth é a personagem principal e, apesar de não ser narradora, todos os acontecimentos do livro acontecem a partir do ponto de vista dela. Ela não narra a história, mas a gente entende toda a história como se vista pelos olhos dela. A gente acompanha, o leitor acompanha o traçado dela conforme a história se desenrola. Ela julga as pessoas antes de conhecer, ela é um pouquinho prepotente. Creio eu que por ter essa ciência de que ela tem uma percepção um pouco melhor do mundo ao redor dela, que as pessoas que a cercam. E um comentário que o Darcy fez da primeira vez que ela foi esse: ela é tolerável, mas não bonita o suficiente para tentar.
Você E ela comentou com uma amiga, escondida ouviu esse conversando com uma amiga, ela ouviu esse comentário e a partir daí que, né, houve essa distância entre os dois. O Darcy é o protagonista masculino. Ele tem 28 anos, solteiro, bonito, alto, inteligente, mas socialmente reservado. Ele causa desconforto nas pessoas que estão ao redor dele porque ele tem um certo bloqueio. Ele é orgulhoso da própria posição social dele e, como comentado pelos meus colegas já, ele é um pouco antissocial. Ele não é de sorrir, não é de interagir muito com os outros. Mas no fundo ele é uma boa pessoa. Por isso que diz aqui que ele é muito valorizado por quem conhece ele na intimidade. Ele até perdeu o pai cedo também, ele tem vários motivos que o tornaram uma pessoa assim mais, né? Não é por acaso que ele é assim. Mas pro final da obra a gente descobre que ele é um homem de caráter inigualável. Partindo para o núcleo familiar, a gente tem o pai e a mãe, Mr. e Mrs. Bennet. O pai de 5 filhas, culto, inteligente, desaprova as atitudes da mãe e das 2 filhas mais novas. Tem uma paixão especial pelas 2 filhas mais velhas, por elas terem uma percepção um pouco mais desenvolvida das coisas. E ele fica claro pela história que ele tem um quê especial pela Elizabeth, ele tem um carinho especial por aquela filha. A mãe já é totalmente o contrário do pai. Ela preocupa-se em casar as filhas, ela é extremamente angustiada, extremamente ansiosa, obrigado, e frívola, adoro essa palavra. Queixa-se com frequência de ataques, palpitações, e reclama que está passando mal, e isso e aquilo. Meus nervos? Olha só o que vocês fazem com meus nervos, vocês vão me deixar doente, e agora como é que eu vou casar minhas filhas? E o objetivo da vida dela é casar as filhas e dar um futuro para elas. Não dá para recriminar porque é a visão dela de como ela pode dar um futuro, dar algo bom para as filhas dela. Então, dentro da visão dela, ela estava fazendo melhor. Só que o comportamento dela normalmente envergonha ao marido e as 2 filhas mais velhas. Partindo para as outras filhas, a gente tem a Jane, que é a irmã mais velha, ela é mais velha que a Elizabeth. A Elizabeth tem 20 anos no começo da história, a Jane começa com 22. Ela é quase que um oposto da Elizabeth, mas as 2 se dão muito bem. A Jane, ela é doce, sensível, reservada, só que ela não vê malícia nas pessoas, ao contrário da Elizabeth. A Elizabeth está sempre com um pé atrás com todo mundo. A Jane já é muito mais dada. Confia, né? Aceita tudo. Ela se sente muito mais bem relacionada com as pessoas ao seu redor. A Mary é, como a gente daria para descrever, uma filha gótica. Ela está sempre no canto dela, sempre reservada, sempre... Enquanto as outras se preocupam em aprender a costurar, ela quer aprender a ler, quer aprender a tocar piano. Só que ela, apesar de ela querer se informar e querer ser alguém, ela não tem essa genialidade, ela não tem esse toque de ser uma pessoa fantástica. Então, num evento, no primeiro baile que eles participam, ela senta no piano para tocar e cantar e acaba sendo um desastre. Acaba envergonhando a família inteira. Meu pai acha que diz: filha, dá licença para as outras moças tocarem também. E temos as 2 filhas mais novas, que são assim, bom, tico e teco. A Catherine Kitty é a 4ª filha, ela tem 17 anos, teimosa, também com a mesma personalidade da mãe, preocupa-se em casar. E ela não tem tanta expressividade porque ela é meio que seguidora da mais nova, da caçula, que é a Lydia. A Lydia é a causadora de confusões. É aquela que fugiu para casar com o Wickham, foi mostrado para vocês antes. 15 anos, ela adora flertar com qualquer homem ou qualquer militar que esteja ao redor para procurar um marido. E apesar dela ter causado todo aquele problema quando ela fugiu, assim que ela consegue o casamento e volta, ela age na frente de todos como se ela tivesse feito uma coisa maravilhosa e como se todo mundo invejasse o que ela fez. Ela se sente o máximo. Então ela começa o livro sentindo o máximo e termina o livro sentindo o máximo só fazendo porcaria. Temos mais 2 personagens da família Bingley. O Charles Bingley, que é, a princípio, quem chama as atenções, porque é um rapaz que aluga a casa no vilarejo onde eles moram, vai lá, e aí todas as moças, né, do vilarejo pobre, se sentem interessados por aquele rico que apareceu por lá. Ele é um rapaz extremamente simpático, totalmente diferente do seu amigo Darcy. O Darcy é como se eles fossem yin e yang, assim, um contrário do outro. Apesar de serem os 2 homens de bom caráter, o Darcy é totalmente reservado, totalmente na dele, não sorri, não conversa. Já o Bingley é totalmente o contrário. O Bingley ele é muito espontâneo, ele conversa, ri, pergunta como estão as pessoas.
Só que tem um pequeno problema, ele é facilmente influenciável pela opinião dos outros, principalmente da irmã, Caroline Bingley. A Caroline é extremamente snob e ela tem mais ou menos esse mesmo lado do Darcy, de ter orgulho da classe onde ela está, só que ela usa isso de uma forma negativa. Esse orgulho dela a torna pedante de propósito. Ela sabe que ela está sendo pedante e ela não faz questão de ser diferente. Uma das pessoas que ela mais ataca é a Elizabeth, porque no fundo ela vê a Elizabeth como concorrente, porque ela também está interessada no Darcy. E até como ela apresentou antes, né, quando ela que cita como deve ser a mulher, ela pega a Elizabeth pelo braço, dá uma volta pela sala, a mulher precisa disso, daquilo, precisa conhecer de música, tudo aquilo que foi já Então, assim, citado. você não é. Aquela cena que vocês viram que tem elas duas de braço dado, essa aqui é a Elizabeth, né? Aquela cena que elas dão uma volta pela sala, ela faz esse discurso. Por exemplo, assim, ó, eu sei que a mulher tem que ser assim, eu sou assim e você não é. Sai fora. Temos o George Wickham, que a princípio se mostra como um nobre cavaleiro, mas se revela como um cafajeste. O Wickham ele é velho conhecido de infância do Darcy, e ele é um oficial que está alojado em Meryton. Ele conta uma história de quando ele e o Darcy eram pequenos, que ele disse que o pai do Darcy gostava mais dele do que do próprio Darcy, então deixou a fortuna para ele e o Darcy roubou dele, que na verdade não é nada disso. A história se revela de que ele pegou a fortuna, o pai dele realmente deu, e ele foi gastar, ele saiu e pediu dinheiro pro Darcy e gastou dinheiro em jogos, e quando o Darcy recusou a dar dinheiro para ele gastar assim à toa, ele cortou relações. E é ele que foge com a Lydia, que acaba se casando com a Lydia mais tarde. Quando eles descobrem que a Lydia fugiu com ele, depois de descobrir o verdadeiro caráter dele, todo mundo se desespera. Pensa assim, podia ter fugido com o melhorzinho, né? E temos o William Collins. O William Collins, gente do céu, ele tem 25 anos de idade, ele é um clérigo e ele é primo do Mr. Bennet, do pai da família. Ele é o herdeiro do Sr. Bennet, porque como ele não tem nenhum filho homem, né, ele tem 5 filhas, quando ele morrer, a fortuna dele passaria, no caso, para o Sr. Bennet. Ele aparece na casa num momento, revelando esse lado, e o pai alerta assim, como ele é meu único herdeiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar tomando essa casa e pode acabar expulsando vocês aqui. E ele usa isso como uma arma para tentar se casar com uma das filhas. Ele diz assim, estou aqui procurando uma noiva e tal, e todo mundo entende que a intenção dele é dizer assim, ó, eu vou ter o poder sobre essa casa, então é melhor uma de vocês se casar comigo, senão vai complicar pro lado de vocês. Ele é narrado pela autora como insensível e interesseiro, apesar de ele não ser assim, não chega a ser agressivo. Ele é um personagem meio que não vai nem vem. Ele fica lá na obra e faz uma aparição, volta. E ele parece um fantoche algumas vezes porque ele é comandado pela Lady Catherine, que é quem ele serve e venera. Ele faz o pedido para Elizabeth, a Elizabeth rejeita de uma maneira categórica. E mesmo ela rejeitando, ele acha que ela está rejeitando só por questão de finesse. Mas não é, ela insiste que ela está rejeitando e que é para ele cair fora, que ela não quer nada. E mesmo assim ele tenta manter essa pose de alguém que está lá na alta e serve a uma outra pessoa durante toda a obra. E para concluir nós temos a Lady Catherine, que é a mandante do William Collins. Ela é uma aristocrata dominadora, ponderosa e orgulhosa. Todos aqueles que estão ao seu redor, na cabeça dela, ela humilha e servem para lhe servir. Existe até um conflito entre ela e a Elizabeth, porque ela é tia do Darcy. E ela ofende a Elizabeth porque ela também sente, assim como a Caroline Bingley, a irmã do Bingley, que a Elizabeth é uma ameaça que talvez possa se casar com o Darcy uma hora ou outra. Então ela chega lá para tentar acabar com essa história. Ela vai até a casa deles, lá no meio rural, toda cheia de vestido, carruagem e tal, e fecha o pau com a Elizabeth. Outra coisa interessante é que ela tem uma filha também, que segundo ela tem alguns problemas de saúde e tal. E na visão dela, e como ela já havia comentado, a filha está prometida desde o nascimento ao sobrinho, que é o Darcy. Então tem toda essa questão também de prometer os filhos antes mesmo de nascerem, né? Então a gente abordou assim personagens mais principais. Toda aquela malha teria muito mais coisa para trabalhar, mas alguns personagens fazem uma aparição ou outra, não sei se tão interessante.